Sejam bem-vindos a mais um episódio do Concept Talk. Gente, hoje é o nosso quarto episódio e eu trago ela, Simara Estevam. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gente, a Simara, ela é especialista em comunicação visual. Para mim, ela é uma das melhores profissionais dessa área que eu já conheci, tá? Simara, seja bem-vinda. Conta pra gente quem é você, conta um pouquinho mais sobre você. Primeiro, obrigada pelos elogios, obrigada pelo convite de estar aqui. E eu tô muito feliz, porque eu sei que é o quarto episódio, então estamos nascendo juntas, né? E a gente vai trazer alguns assuntos bem bacanas que você me desafiou a trazer, e são assuntos que eu gosto muito. Você é suspeita para falar de mim, porque a gente conversa horas e horas sobre comunicação visual e como as áreas elas se encaixam, né? Se correlatam a isso, tanto na parte aqui do concept, né, que é a imobiliária, quanto em outras carreiras, em outros momentos. E bora falar de imagem pessoal. Vamos lá, gente, olha, Silmara me cobrou do script, mas eu disse pra ela que era sem script dessa vez, né, e a gente conversou um pouquinho. A Silmara fez recentemente um trabalho pra Concept, né, e me impressionou bastante pelo profissionalismo e pelo conteúdo que você traz. Gente, o capital visual hoje apresenta a pessoa, abre portas e a gente às vezes não tem ideia do quanto isso é importante no dia a dia, né, Simara? A Simara me ensinou, algumas coisas, algumas diferenças sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas diferenças. Eu quero que você conta pra gente, porque assim, em uma era onde existem tantos especialistas em tudo, onde as pessoas fazem, às vezes, um curso de final de semana e acham que elas são, né, Hum, são já especialistas em alguma coisa, sabem falar sobre sim. aquilo. Eu acho que você já tem uma trajetória. Eu quero que você conta pra gente como é que você começou. Porque acho que é muito importante saber disso. Como é que o que que te trouxe até aqui, o que que te trouxe para falar sobre isso? Bom, o universo da imagem é algo que sempre me atraiu. É a beleza, né, a beleza que a gente enxerga em tudo, na Uhum, natureza, né, a gente já começa por aí, a gente já uhum. começa que a beleza dentro da natureza, o que Deus criou já é lindo, já é perfeito, então a gente já começa nesse enxergar a beleza disso, né, e trazendo pra minha vida, eu lembro que eu brincava de Barbie, sabe, Marcele, eu brincava de Barbie, Quem e eu nunca? quem nunca? Eu tô falando Barbie, mas assim, bonecas, né, brincando Aham, de casinha e tal. E a gente começa a perceber os gostos daquela criança, aham. né. Então eu fui essa criança que gostava de ficar trocando de roupa, cortava o cabelo das bonecas, então já trabalhava a imagem, né. E sabe aquela pessoa da família que sempre dá pitaco na roupa do tio, da tia, dos primos? Então eu também fui essa pessoa. Então eu comecei a perceber que eu gostava disso, Uhum. mas nunca, jamais naquela época, a gente ia imaginar que a gente ia chegar numa profissão de comunicação visual, onde tudo que a gente fala, sem ser verbal, né, a parte não verbal tá ali dentro da imagem, tá ali no que eu tô enxergando, olha que loucura, né. Antes de eu falar algo, eu já tô comunicando alguma coisa ali através da minha imagem, né. Então eu sempre tive essa veia artística, criando, né, cortando aqui, costurando ali, furando o dedo aqui e vai, e leva pra costureira e faz sozinha, e se descobre sozinha. E naquela época existia só a faculdade de moda. Uhum. Então, eu não fiz faculdade de moda, eu sou formada em direito, mas sou pós-graduada em imagem pessoal e fora os outros cursos, né, pra gente poder trabalhar o desenvolvimento de um ser humano, dentro da realidade dele, né, dentro da comunicação visual. Então a gente trabalha tudo: cabelo, a análise facial, análise corporal, objetivo de imagem, e é algo que eu gosto, porque além de trabalhar com essa parte do visual, eu trabalho com pessoas. É verdade, é verdade. E não tem Eu acho nada que mais primeiro você se satisfatório do que preocupa com a trabalhar com pessoas. pessoa. Primeira pessoa, a pessoa em primeiro lugar. É verdade. E é engraçado, né, a gente fala o seguinte: não adianta você estar com a melhor roupa, né, e com cabelo feio, ou sem maquiagem, né, no caso das mulheres. E eu acho que tudo comunica. Eu acho que Sim. quando a gente fala de comunicação visual, a pessoa que, ela pensa só em roupa, isso é muito raso, né.
Eu estava falando com uma amiga esses dias e ela virou pra mim e falou assim: "Ah, Marcele, por que que você gosta tanto de roupa? Né, porque isso parece ser importante pra você". E eu acho que, a forma como você se veste, a forma como você sai de casa, ela meio que entrega como você está, né. E eu falo que o vestir uma roupa bonita, se arrumar para sair, mesmo que você não queira se arrumar, né, e se vestir de forma Muda o impecável emocional, totalmente. Eu muda. eu acho que a relação com o espelho, a relação de ver aquilo ali bonito, não que isso seja a única coisa, mas Uhum. eu acho que assim, olhar para a beleza que você tem, a partir do momento que você se arruma, acho que isso muda o dia da pessoa, né. E eu acho que assim, pegando esse gancho, Tá, vamos lá. pegando esse gancho, como você acha que a o estilo, a forma como as pessoas se arrumam para sair, vamos falar primeiro da parte profissional, né, Tá. que é a parte onde a gente atinge mais as pessoas que estão assistindo a gente. Como você acha que isso impacta na vida profissional de uma pessoa? É um momento que a gente precisa trabalhar, né, a gente precisa trabalhar para conquistar sonhos, né, para adquirir bens, para se sentir realizado, mesmo que você trabalhe por não ganhar dinheiro, digamos assim, né. Mas no trabalho a gente encanta, a gente vende através da imagem pessoal, Uhum, né. Você entende que quando eu chego em uma sala, em um ambiente, todos que estão ali já estão olhando para mim e já estão tendo uma ideia de mim, uhum, um julgamento, julgamento e pré-julgamento, e uhum, uma noção de quem eu sou. Então, o que eu gosto de trabalhar em imagem pessoal, né, dentro da comunicação visual com o trabalho, nessa linha bem paralela, uma linha assim de trabalho e imagem pessoal, é que a imagem pessoal, a comunicação visual, ela tem que transmitir o que você faz, porque isso já é, ó, o teu marketing. é verdade. Ainda mais na era das redes sociais, né, Simara, que às vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para as pessoas, então a gente tem a Tira uma apresentação. foto, coloca uma Exatamente, música, vai em um exatamente. ambiente, tem a parte olfativa também, tem a parte É. sensorial. Vou te dar um exemplo, se eu tô num ambiente, né, se eu tô ali vamos gravar um vídeo, né, Uhum, para as redes sociais, e eu coloco uma roupa de couro, o que que eu tô transmitindo, né? Uma roupa de couro lisa, uma coisa mais fria, principalmente se for uma cor fria, né, que eu sou uma pessoa mais uhum. fria. Mas se eu tô ali com uma blusa de lã, ah, eu sou uma pessoa mais afetiva, eu tô transmitindo uma pessoa que fica de fácil acesso de eu mandar um direct pra ele conversar, do que uma pessoa que tá com vestido de couro. Olha a diferença. E eu nem tô ali ao vivo e presencial com aquela pessoa, eu tô no online. É A verdade, sensação que transmite, é né. verdade. A gente sabe que você dá consultoria para empresas e para as pessoas, né, que Uhum. querem melhorar a sua comunicação visual. Qual foi o caso que mais te impactou, Para, eu em não toda a acredito que sua você vai me carreira? perguntar isso. O caso que mais me impactou, eu acho que foi de um caso até recente de na verdade tem 2, mas eu vou contar um recente que ele é de uns 2 anos pra cá. Uhum, Quando eu comecei minha carreira, já tem 12 anos que eu trabalho com comunicação visual, e quando eu comecei minha carreira, eu estava fazendo a abertura de uma loja infantil com uma produtora de eventos, e aí eu estava numa discussão com o DJ, olha só que loucura, né. Porque a música que ele estava colocando não era uma música para um desfile infantil, e eu já tinha montado todos os looks das crianças, né, quando eu comecei a minha carreira. E aí ele foi embora, o DJ foi embora, sobrou para quem? Pra cerimonialista encontrar uma pessoa que ajudasse a gente naquele momento, né. Aquele momento ali, ela percebeu que eu seria a pessoa que impactaria a vida dela profissionalmente. que legal. E isso tem 8 anos, desse Uau. evento até para o momento que eu atendi ela. Então 8 anos acontece muita coisa, né, Uhum, 8 anos uhum. eu fiz mais formações, atendi mais clientes, criei as minhas próprias metodologias, pontuei o que funciona e o que funciona, e um belo dia ela foi: "Simara", e ela sempre me avisava: "O ano que vem eu vou fazer com você, daqui 3 meses ela parece que fazia uma contagem regressiva comigo, ela me mandava mensagem de fazer uma contagem. E aí ela falou assim: "Eu vou fazer, tô indo aí". Ela foi até o meu escritório, falou assim: "Mara, eu quero fazer, mas eu quero fazer tudo".
mas eu não me sinto preparada, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer, Uhum, né, por conta da transformação. E aí uhum. foi aonde eu falei pra ela que transformação e adequação é diferente, né, que daí eu já chego nesse ponto Boa, também. você vai explicar pra gente essa Vou explicar a diferença. diferença de adequação e transformação. E essa cliente, ela veio para mim, já veio com essa resistência. Engraçado que ela veio com a resistência, mas ela queria fazer, e ela queria fazer só se fosse comigo, ainda tinha mais essa. Depois de 8 Menina, anos, ela tinha um sonho de 8 eu tinha 8 anos. anos, e imagina o quanto que muda o valor de um profissional de 8 anos, É né, se verdade. se se no começo lá você está cobrando "X", depois de 8 anos se aperfeiçoando, formando, fazendo cursos, viajando, praticando, você está cobrando já outra coisa, né. Mas não é só sobre valor, Não valor é, financeiro. não é. É sobre eu acho que, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente está entregando muita confiança para o profissional que nos conduz, Exatamente. né. Eu já trabalhei com moda também, então eu entendo um pouco disso. Mas, assim, é uma questão de confiança, porque envolve autoestima, Envolve. envolve muitas vezes um sonho de uma mudança que a pessoa nem sabe que existe. A E nem você sabe o que precisa às vezes, Exatamente. né. Você lida com traumas que podem ter Uhum. acontecido durante a vida da pessoa. Então eu acho que, assim, a gente não tá falando tem gente que acha que é uma roupa, tem gente que acha que é um cabelo, tem gente que acha que é uma maquiagem, mas é muito mais do que isso, né. Ali foi um sonho. Uhum, Ali foi um sonho. Então, ela chegou no escritório, apresentei, né, as 3 propostas que eu tenho, e ela falou assim: "Mara, eu quero fazer a mais completa, mas eu não sabia que estava nesse valor, uhum. então eu não vou conseguir fazer agora". Eu falei assim: "Ó, senta aqui, volta, volta, senta, que nós vamos conversar sobre isso e você só vai sair daqui depois que nós fecharmos um contrato". Porque se é o seu sonho e se você esperou tanto, não vai ser o financeiro que vai te fazer desistir desse sonho. A gente Uhum, vai encaixar o que fica bom pra mim e pra você. uhum. E no fim das contas, ela achava que tinha resistência, e aí ela Hum, achava que também não ia conseguir por conta da parte financeira, e ela foi a cliente que mais me impactou, assim, na questão de adequação. Então, em 2 meses, foi 2 meses, foi muito mais rápido. Eu achei que eu que ia ter que legal, trabalhar mais vezes com ela, que né, para ela legal. poder entender as percepções dela mesma. Aham. Foi muito rápido, cabelo foi muito rápido, adequação visual foi muito rápido, closet foi muito rápido, comunicação, a forma como ela se comunica, como ela se apresenta. E em 2 meses ela mudou o escritório dela, aumentou o escritório e aumentou em 30% as vendas, os serviços dela. Que legal, que Então isso legal. para mim foi encantador, foi uma história bacana, uma história, Aham, um sonho, né. aham. E aí o mais difícil foi trabalhar com mulheres que já vêm com trauma de casa, que Ah, isso é é desafiador. é desafiador. Pessoas que sentam no né, frente a frente, contam das suas vidas, porque querem se encontrar, porque querem, Aham. né, melhorar a imagem, mas que têm um trauma, né. Então, a consultoria de imagem eu fa hoje a gente vê muito na internet antes e depois. É o que mais vende, é o que vende, né. A gente vê antes e Que é a depois, transformação, que é a né. transformação, né. Aham. Só que eu não faço transformação em ninguém. Eu não vou transformar a Marciele, eu vou adequar a imagem dela. E o que que é isso então? Então vamos lá, transformação é algo que muda. Eu consigo mudar um ser humano? Eu não consigo mudar um ser humano. Até porque ele passa por várias fases, Uhum. mas eu consigo te acompanhar em todas as fases e adequar a sua imagem, o seu visual para cada fase da sua vida. Então eu não vou ser uma pessoa que vai fazer milagre. A Simara fez milagre na minha vida. Ó, o milagre que a Simara fez na pessoa de tal, no fulano de tal. Não, a Simara adequou a imagem daquela pessoa para o que ela precisava naquele momento. Silmara, eu acho esses dias eu estava falando sobre isso. Eu já vi algumas transformações e não adequações. E eu acho que quando você faz uma coisa e eu já que a pessoa fica linda, maravilhosa, mas depois ela não consegue sustentar isso, Uhum. no dia a dia. Esse desafio existe, né. Existe. Existe e existe para quem não estuda pessoas, para quem só estuda a moda em si. Uhum, Não que não uhum, seja importante, a moda é muito importante, a gente precisa acompanhá-la, né, mas existe ali um ser humano que tem uhum. emoções. Então, se eu não estudar a Marciele, eu não vou saber o que que a gente fala muito uma palavra que é segurar. Segura essa roupa, segura esse estilo, segura então por exemplo, uma pessoa que gosta de cabelo comprido, né, vamos falar de uma mulher com cabelo comprido, loiro, e gosta daquele cabelo.
Dentro do estudo que eu faço com essa pessoa, dentro da estratégia que a gente desenvolve, eu vou colocar para ela um cabelo curto e de outra cor, talvez ela aceite, talvez não. E se ela Uhum. aceitar, ela vai usar, mas ela vai sair de casa não se sentindo ela. Aí que tá a grande questão. Pode estar lindo para todo mundo, De mas para você ela se não. respeitar dentro da imagem que você consegue Exatamente, construir. exatamente. Então, assim, eu não vou tirar do nada para você. Você vai me falar o que você precisa, eu vou pegar e te dar uma devolutiva estratégica. Então, em nenhum momento eu vou falar: "Marcele, você vai usar isso, você vai usar isso, você", não. Eu vou pegar o que você precisa e eu me viro aqui, ó. Eu vou ter que me virar para te entregar, né, uma adequação que vá valorizar a sua imagem na sua fase. Show. Qual é a diferença de adequação e transformação? A diferença de adequação e transformação é que a adequação, a gente adequa para a sua fase, para o seu momento e para um objetivo que você quer Uhum, chegar, né. Ó, hoje eu estou aqui gerenciando uma loja, né, vamos dar esse exemplo profissional. Estou gerenciando uma loja, mas o meu objetivo é comprar uma loja, abrir a minha franquia, abrir o meu negócio. Então eu vou adequar a sua imagem para essas fases. Agora, transformação, vamos dar um exemplo de quando a gente está fazendo figurino para uma novela. Aí eu preciso transformar totalmente, né, uhum, porque o ator ali, ele é um veículo, ele é uma pessoa que ele tem que ser transformada para entrar dentro de um personagem, né. Muitas vezes muda cabelo, corta e muda a roupa, unha. Então isso é transformação, né, mas uhum. aí a transformação ela vai durar pouco tempo. Por quê? Porque não é você, porque não foi feito um estudo, não foi feita uma construção da sua imagem. Não é você, ela vai durar um curto prazo. Isso é uma Boa. transformação. E eu acho que é aí que tem a maioria das pessoas iludidas dentro dessa área, né. Que procuram profissionais que entram nessa parte de transformação, e aí que a gente estava conversando, que não representa a pessoa, ela não consegue sustentar depois, segurar, como você diz, né. Segurar. Aham. Você já deve ter ido, né, em algum momento, em uma palestra, por exemplo, e aí você vê aquele palestrante lá em cima, todo momento arrumando uma roupa aqui, arrumando uma gola, o cinto tá caindo, ele tá incomodado, ou o brinco tá grande demais, tá balançando. Tá linda a roupa, mas não é daquela pessoa, ela não tá se sentindo à vontade. Ah, tá com o cabelo, fez uma franja, mas tá toda hora colocando a mão no cabelo, na franja. Ah, não tá à vontade. Então, o que que aconteceu ali? Foi feita uma coisa que pode estar legal, pode estar Uhum. bacana, pode estar bonito, até porque bonito, né, é muito É relativo, muito muito relativo. relativo. Pode estar bonito para todo mundo, menos para aquela pessoa que era para ela se sentir à vontade, independente de qualquer outro visual. É verdade. Silmara, tem outra diferença aqui que você me ensinou, e eu queria que você ensinasse para todo mundo que está Tá. assistindo a gente, que é a diferença de elegância e sofisticação. Achei incrível Amo. a sua definição disso, diferenciar como você faz. Então eu quero que você traga para quem está assistindo a gente qual é a diferença clara entre um e Amo, outro. adoro, adoro, adoro quando me perguntam isso, porque dentro da imagem pessoal, dentro da comunicação visual, tem uma linguagem muito popular para tudo, né. Então as pessoas falam: "Ela tá bonita, ela tá feia, ele tá bonito, ele tá feio, ele tá elegante, ele tá exuberante. Nossa, como esse homem é forte, é sofisticado, como esse homem tá bem vestido", mas tudo isso é relativo. Então dentro desses 2 aspectos de ser elegante e de ser sofisticado, tem a parte técnica, que é a parte do profissional, que aí é onde eu entro, porque eu preciso colocar para o meu cliente, né, porque o primeiro cliente ele vai vir para mim com essa linguagem sem saber o significado de uma coisa ou de outra, É, né. é, Então ele vai vir assim: "Mário, eu quero ser mais elegante". No desenvolvimento com o cliente, eu vou descobrindo que não é elegante que ele quer ser sofisticado. Então elegante é o quê? É quando você usa, linhas mais finas, quando você tem uma imagem mais sutil, uma imagem que transmite mais afetividade, uma comunicação, assim, mais leve, movimentos mais leves, mais cores mais suaves. leves, suaves, né. Eu sou uma pessoa aberta à comunicação. O sofisticado não, o sofisticado ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais agressivo, por assim dizer, né. Ele usa listras, se a pessoa gostar de listras, por exemplo, ele vai usar listras mais grossas, ao invés do elegante que vai usar listras mais finas. Ele vai usar mais contraste, tipo preto e branco, ao invés de um cinza e um preto.
que é um contraste menor, né. Então o Uhum. sofisticado ele é mais agressivo, ele tem impacto. Sofisticado ele causa impacto. Onde você vai chegar assim, no impacto, segurando firme. Temos uma sofisticada e uma elegante aqui hoje? Temos, 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 claramente eu consegui. claramente Não foi cons proposital, mas acho que temos aqui uma ilustração disso, temos. né. Que legal, que Temos legal. uma temos a nossa roupa, né, É verdade. você está com olha que interessante, né, eu acabei de falar que o contraste maior, ele é sofisticado, mas você está elegante, por quê? Por conta do tecido que você está usando, por conta do acessório em formato de flores, né, por conta dos Uhum, botões serem capadinhos mais arredondados, né, então pela gola ficar mais marcada, é uma linha mais curva, e eu tô o quê? Eu tô com linhas mais retas, né, o cabelo tá mais reto, uhum, né, as listras estão mais retas, gola fechada, isso mostra a pessoa um pouco mais fechada também, uhum, né, uhum, então a gente tem essa diferença na comunicação. uhum. Se eu fosse se eu fosse pedir um emprego hoje, eu iria com essa roupa? Não, não iria, né, porque eu tô transmitindo o quê? Uma pessoa fechada, uma pessoa que não quer trabalhar. Né, Boa. então se eu fosse hoje trabalhar, se eu fosse fazer uma entrevista de emprego, eu iria com cores mais claras, com de repente sem a gola, né, com um Uhum, brinco com menos impacto, uhum, um cabelo com menos impacto ainda, porque esse cabelo tem bastante impacto, ele tem bastante força, eu uhum. não iria tão forte. Até porque existe as emoções e quem pode estar me entrevistando pode ser uma pessoa um pouco mais forte e ela não vai querer uma outra pessoa tão forte quanto ela dentro da empresa. Às vezes não é o perfil que ela está procurando. E Então a às imagem vezes a comunica gente isso, usa isso de uma forma muito, sem né, pensar, sem sem associar. pensar, assim, muito desassociada e muito sem intenção. Mas, aí eu vou te entrar numa pergunta, como usar isso com intenção? Como pensar e analisar isso antes de fazer? "Poxa, essa é uma roupa adequada para atender um cliente X. Essa Uhum. é uma roupa mais adequada para atender um cliente mais light ou um cliente mais exigente". Como diferenciar isso e como usar isso a nosso favor no dia a dia? Bom, isso é dentro da consultoria, dentro da construção que eu faço com o cliente. A gente não nasce sabendo, né? Uhum. Mas a gente nasce com uma luzinha aqui dentro que ela Uhum. pisca quando a Aham. gente está se arrumando. Tô lá me preparando para ir a um evento. A cama já tá assim de roupa, né? Porque a gente vai colocando a roupa, vai olhando no espelho e vai mas não tá legal. Não, eu acho que é a cor, eu acho que é o comprimento. A gente fica tanto no acho, que o Uhum. nosso cérebro, ele entende o que é harmônico e o que não é harmônico. Então, quando eu coloco uma roupa que eu vou escolher por intenção, sem saber técnicas de comunicação visual, eu vou escolher assim. Eu vou dar uma dica. Respeitem essa luzinha que acende quando vocês olham para o espelho e falam assim: tem alguma coisa que não tá legal. E realmente não tem, porque o seu cérebro vai processar que não tem alguma coisa que não tá legal e que tá faltando uma harmonia ali. Na dúvida, Tá. porque existem os eventos, existem as ocasiões onde a gente fica com muita dúvida do que usar. Eu passo por isso, muitas vezes. Não só você, E eu todo mundo. sempre, tento o caminho do meio. Qual Tá. é a dica que você dá para quando a gente está com muita dúvida? "Poxa, será que esse ambiente serve isso? Será que esse ambiente serve aquilo?" Eh, Quando a pessoa está com muita dúvida, qual é o caminho que ela precisa seguir? Fora o do pensar ali Fora da da luzinha. chavezinha da É. luzinha, né. Acho que a gente tem que entender para onde a gente vai. Em Uhum, todos os momentos da nossa vida, a gente tem que entender para onde a gente está indo. uhum, Então, saber onde você vai é muito importante para você construir a sua imagem, né. uhum, Então, vamos dar exemplos, né. Eu gosto muito de dar exemplo, porque daí assim a gente consegue visualizar. uhum, Eu vou para um chá da tarde, chá da tarde. Então eu já penso o quê? Chá, uma coisa mais leve, né, eu já penso uma coisa mais mística, eu já vou atrelando tudo. E aí eu olho, onde que vai ser? Eu olho ali no meu convite, onde vai ser? Dá uma pesquisadinha, dá um Google ali onde é o lugar, dá uma olhada no ambiente. O ambiente ele tem cores mais fechadas, ele tem cores mais claras, ele tem mais plantas, ou ele é uhum, um ambiente um pouco mais que tem mais ferro, que tem mais metal. Dá uma uhum. olhada nisso e traz esses elementos para a sua vestimenta.
Um casamento, o casamento é de dia, é à noite? Se for à noite, né, tem um dress code? A noiva pediu paleta de cores? Então, assim, tem coisas que a gente respeita e tem coisas que a gente vai por entender onde estamos indo. Uhum. O que é proibido ser meninos, coloque aquele X assim, ó, sabe. O que é proibido usar no ambiente profissional? Isso é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem, e eu tenho certeza que você tem resposta para isso. Aí eu tenho, mas eu não sei como eu falo. Fala a verdade, Ai, fala o meu que vem, Deus, pode falar a aqui verdade. é tudo realidade. O que que eu penso? Eu penso que proibido, bonito, feio, é tudo um ponto de vista, né. Mas, assim, eu acredito que num ambiente corporativo, onde somos seres humanos, onde temos emoções, a gente tem que tomar muito cuidado com pele, a questão da pele à mostra, Uhum, porque isso é uma coisa primitiva. Tá? é E é verdade. uma coisa muito primitiva, que a gente olha, a gente já vê a pele, a gente já imagina uma sensualidade. Então, assim, e que ambiente também que eu vou, se eu vou encontrar um homem, se eu vou encontrar uma mulher, de que forma que eu vou encontrar, se eu vou ter a vez de falar no microfone ou se eu vou só assistir uma reunião de trabalho. Então, o mais importante é a pele. A quantidade de pele à mostra não é que não pode ter, né, a gente pode equilibrar essa pele à mostra, Mas acho que né, mas o cuidar. cuidado Até para você ficar mais à vontade, é né. Até verdade, para você mesmo se sentir mais à vontade. é verdade. E em um ambiente, de uma festa, qual é qual é o principal deslize que você vê acontecendo? Sapato, sapato. Gente, você vai para uma festa, você vai curtir a festa. Você começa a sua produção pelo sapato, porque você quer o Olha que quê? interessante, nunca pensei Começa nisso. começa a produção pelo sapato. Que Claro, você começa legal. a sua construção pelo sapato. Tanto para a festa, começar a construção pelo sapato, quanto para a viagem, que você vai andar bastante, você não sabe se Boa. você vai subir uma estrada, se é uma estrada curta, se você vai para um passeio de avião, um passeio de rally, você vai fazer uma coisa radical com tênis, ou se você vai num teatro. Então, Ou assim, se você pensa vai no andar sapato. muito. Você vai andar muito. Ou se você vai fazer, de repente, um mochilão. Você vai levar um salto? Não vai, é um mochilão. Você vai levar, no máximo, um tênis bem arrumadinho. É verdade, é verdade. Olha, o que que te chama mais atenção, em uma pessoa que usa bem? A gente falou dos principais erros, Tá. né, mas vamos fazer esses 2 paralelos também. No ambiente profissional, o que que te chama mais atenção? Qual é o principal acerto que você vê das pessoas que se vestem bem, que se posicionam bem dentro do seu capital visual nas empresas? Bom, as pessoas acham que quando eu saio por aí, eu saio observando todo mundo. Então vamos fazer aqui uma aspa, eu não saio Olha, observando todo. eu confirmo isso, porque quando eu vou te encontrar, eu olho e falo: "Ai, gente, será que meu cabelo tá bom? Será que minha roupa tá boa?" E as pessoas pensam assim: "Ai, a Simária deve ser não deve parar de falar de todo mundo ao redor dela um segundo", Gente, mas eu mas ela não é light, observo. tá? Ela é muito light. Aí, ó, eu não observo, até porque eu tento, assim, me distrair. Mas coisas que me chamam muito atenção, que daí não tem como mesmo, Uhum. tá. Não são nem roupas que estão fora daquele ambiente, são roupas que estão muito dentro do ambiente. É porque, tipo, a pessoa acertou demais. A pessoa sabe quem ela é, porque você consegue enxergar a segurança Qual é e a a sua confiança. definição de uma pessoa que acertou demais? Quando ela sabe andar, quando ela anda e quando ela gesticula e quando ela fala, sem precisar deixar tudo exagerado, sem precisar chamar atenção. Fazer alguma coisa pra chamar Ela atenção. tá ali, a imagem dela, só a imagem dela tá falando. Boa. Ela precisa levantar a mão na mesa, ela não precisa levantar o tom de voz, ela não precisa criar: "Ei, garçom! Ai, amiga, cheguei!" Não precisa, ela chega com elegância, e aí você sabe que a pessoa acertou em tudo, porque ela está confiante. Essa é a chave. Show, show. Adorei isso, hein. E em um ambiente de festa, em um ambiente fora da parte profissional, onde você vê uma pessoa que acertou em cheio? A pessoa que tá se divertindo, a pessoa que tá se divertindo, ela acertou em cheio, porque ela tá ali pra isso.
né. Então, assim, a gente não vive só tem uma frase que eu gosto muito: "Eu trabalho com imagem pessoal, com comunicação visual, mas eu não vivo dela", que é o quê? Que é quando eu saio de casa e vou para uma festa, eu não Uhum, vivo da minha imagem pessoal na festa, eu vivo da Simara, que quer aproveitar a festa e quer se divertir. uhum. Então aí é um ponto que, ó, eu acertei. É verdade, é verdade. Eu acho que, assim, a gente ter liberdade para ser quem nós somos é assim, eu ia falar redundância, né, que é libertador. Mas eu acho que, assim, ter essa liberdade é muito importante, né. Eu acho que, assim, a sua definição de acerto, ela não tá ligada a um detalhe, ela tá ligada à pessoa se sentir bem. Eu acho que é exatamente aí onde você vê que a pessoa acertou, onde roupa combina com cabelo, não agride a pessoa dentro de quem ela é, que ela consegue ser quem ela Não é. coloca ela dentro de Eu uma brinco que parece caixa. que a pessoa tá flutuando, ela tá só existindo, ela tá entregando, né. Eu vou dar um exemplo que outro dia eu fui convidada para uma festa, Hã. que o tema era festival, tipo festival de Lollapalooza, festival. Eu falei assim: "E agora? Festival é o quê? É um monte de pulseirinha, é coisas boho chique, sabe, é uma coisa meio hippie". Eu não tenho nada disso, não tenho nada disso. Aí eu pensei: "Tô lascada". E aí? Eu vi essa foto, ficou boa, hein. Eu tenho A que produção ficou eu tenho que ótima. postar e eu tenho que contar a história. Primeiro que eu peguei um colar que era franjas e amarrei num short jeans, amarrei, tudo truque de estilo. Uma saída de banho que era marrom e essa parte de borro chique, ela tem muita coisa de terra, né, porque Uhum, os festivais eles são na terra, né, não tem festival dentro uhum, de um ambiente, né, festivais são na terra, ali no ar livre. Então uhum, já a gente já tem esses elementos de cores, né. Uma saída de banho marrom, que era uma das poucas coisas que eu tinha. Peguei uma saída de banho marrom, amarrei, deixei aberto, assim, e aí depois por baixo consegui um top de renda, porque renda também lembra muito isso. Aí eu já pude brincar com a pele à mostra, né, uhum. e aí eu caprichei no salto, no conforto, e aí coloquei um saltão alto, mais do que eu já estou acostumada, mas confortável. E o óculos, que os meus óculos são sempre linhas retas, pela questão da sofisticação, Uhum. e aí eu introduzi um óculos arredondado, que tem tudo a ver, Que né. legal, é É, e verdade. aí, assim, o cabelo também, criei linhas curvas no cabelo, porque o festival é isso, é todo mundo curtindo, todo mundo se curtindo, todo mundo, assim, se abraçando, todo mundo festando, né, e toca de tudo, então a gente tem que estar preparado para curtir mesmo a festa, não É, deixar não ficar preso numa imagem, num estereótipo. que legal, que legal. Eu já vou para as 2 perguntas finais, tá. Vamos. A primeira, eu quero que você porque a gente tem as pessoas que são mais, elas são mais avessas, elas têm um pouco de barreira quando a gente fala sobre imagem, porque às vezes elas ligam, pra algum viés, algum viés, De crença limitante. de crença limitante de: "Ah, isso não é necessário, não precisa disso, isso é coisa de quem quer aparecer, ou isso não é importante". O que que você diria para uma pessoa que ainda nos dias de hoje acha que a autoimagem ela não é importante? O que que você diria para essas pessoas? Porque a gente ainda tem essas pessoas, Tem. né, e eu acho que às vezes talvez esse momento de cada uma dessas pessoas reflete um pouco o momento que elas estão passando, Uhum. eu acho que tem muito a ver com isso também. Mas se alguém chega para você hoje e diz: "Simara, para mim imagem não é importante", o que você diria para essas pessoas? Bom, a gente tem primeiro os dados científicos, né, que a linguagem não verbal, ela chama muito mais atenção, ela comunica muito mais atenção do que a própria linguagem verbal, a gente falando aqui. Uhum, E a gente tem uma outra coisa, o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo, né, só que a gente está visualizando ele, porque a gente tem mais acesso à informação na internet. Antes a gente não tinha acesso à internet, né, a gente não sabia que o mercado era tão competitivo assim. E uhum. hoje a gente sabe, porque a gente vê as pessoas ali, aquela briga de tubarão, né, em qualquer área tem essa competição. Então, por que que você não vai olhar para a sua imagem sabendo que tem outros profissionais tão bons quanto você, só que você precisa se destacar? O que que você vai fazer para se destacar? Se eu estou ali, eu e Marciele, o mesmo currículo, né, a mesma graduação, o mesmo tempo de experiência de trabalho, quem vai ser contratada?
quem estiver destacando mais, porque a imagem vai se destacar mais. A comunicação vem depois, né, porque eu não chego ali falando: "Eu sou a Marciele, tenho graduação tal, formado tal, eu sou a Simara, pós-graduada em X, Y". Não, a gente está ali numa sala de espera. Uhum, Então, o que que vai acontecer ali? Quem vai nos entrevistar, quem está olhando, ou o nosso cliente, quem que está olhando, ele vai ver, ele vai olhar para a tua imagem, ele vai entender quem é que está passando mais segurança. Isso é importante, quem passa mais credibilidade, que é extremamente importante. Então, se eu falar para você que a pessoa ainda está pensando que imagem pessoal, né, que se vestir, que cuidar de si mesmo não é importante, é um equívoco. boa, boa. Conta pra gente, quando é que a pessoa se sente realmente preparada? "Poxa, agora é o meu momento de fazer uma consultoria de imagem". Em que momento, isso chega para as pessoas? Onde você acha que, poxa, a pessoa que está assistindo a gente, se ela se identificou com isso, é porque é o momento dela fazer uma consultoria? Existe um momento? Existe vários momentos, e isso é legal, sabe, porque existe momentos agradáveis e momentos que não são tão agradáveis. Tem Uhum, pessoas que procuram porque elas realmente querem mudar o status social, né, mudou ali a fase do social, então precisam acompanhar isso, né. uhum, Tem pessoas que precisam, que saem de um trabalho e vão para o outro, precisam acompanhar esse dress code. Tem pessoas que passam por uma fase, emocional, hormonal muito grande, que é o pós-parto, por exemplo, que você não consegue se as identificar, mudanças, né, as mudanças bruscas de hormonais. peso também, eu acredito. Um divórcio, Uhum, a própria o peso que você falou, a questão do corpo mesmo, né, de uhum, hoje eu ter um peso diferente do que eu tinha antes. Essas mudanças refletem até no, né, principalmente no guarda-roupa, né, o que que eu vou sim, colocar, o que que cabe, o que que não cabe, como que eu tô me olhando, como que eu tô me enxergando. Acho uhum, que essa é a principal chave de sim, virada, quando eu olho para mim no espelho e eu: "Poxa, eu sou eu gosto do que eu tô vendo?". Né, uhum. então é nesse momento que eu procuro uma especialista em imagem pessoal. E eu acho que aí a gente pode falar sobre uma coisa que é meio que um mito, um tabu, de que as pessoas acham que só pessoas magras podem ser bem vestidas. Uhum. Isso é um mito Demais, horroroso, né, né? demais. E eu já vi, assim, várias pessoas que assim, são super bem resolvidas com o corpo, não são o padrão magro ou Uhum, estereótipo que a gente está acostumado a ver. E que tem, né, ali, às vezes, gente até com sobrepeso, mas que se vestem muito bem, muito que bem. são muito estilosas, que entregam muito bem, que conseguem, entender seu corpo e respeitar o corpo e andar muito elegantes, né, no dia a dia e entregar muito bem isso. Eu acho que é importante a gente falar sobre É isso. importante falar porque, assim, a própria estrutura, corporal é diferente. E a gente tá falando de estrutura óssea. Eu não preciso nem estar num sobrepeso, mas a minha estrutura óssea, é diferente da sua. O tamanho do Uhum, meu pulso e o tamanho do uhum, seu. A uhum. própria estrutura vai trazer essa diversidade. E nós somos seres humanos. E a coisa mais linda no ser humano é o quê? É a beleza que cada um E a tem. liberdade, né, e se olhar no espelho e De se ficar bem. expressar, Exatamente, exatamente. Então, exatamente. e aí entra a questão da segurança também. Se Sim. você tá seguro com o seu peso, se você tá seguro com o seu cabelo, se você tá seguro com a sua imagem, você tá seguro e você consegue transmitir isso. E você consegue ser você. Não tem coisa mais linda do que assim: "Eu tô bem comigo mesma". Exatamente, exatamente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ah, eu preciso fazer mais uma, só mais Mas uma? Só mais uma. bora! Olha, gente, eu procurei a Simara por uma necessidade na minha empresa. Eu quero que você conte um pouquinho sobre essa abordagem nas empresas. Por que que uma empresa te procura e por que que é tão importante trazer um especialista em imagem para as empresas? Porque pode contar um pouquinho né, das nossas dores, mas eu acho que assim, isso é uma coisa que vários empresários passam, né? Uhum. Que é, poxa, como é que eu padronizo? Como eu trago isso? Como eu respeito a identidade dos meus colaboradores, mas eu também trago uma padronização, eu trago uma boa comunicação para minha empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. Então, a parte da comunicação visual dentro de uma empresa é um treinamento, né? Onde a gente passa informação, onde eu passo informação sobre imagem pessoal, sobre linguagem, sobre posicionamento,
sobre marca, porque o funcionário que está ali na empresa, ele não está só na empresa representando a empresa, naquele momento no horário de trabalho, quando ele sai dali, ele ainda está representando a empresa, porque a Uhum. imagem dele está linkada à empresa, ele pode estar com uniforme ou sem uniforme. Então, esse treinamento, ele traz para o funcionário a importância de representar a empresa de uma forma ética, de uma forma profissional, de uma forma que transmita confiança, né. Então o próprio profissional, ele tem que entender que ele é uma extensão da empresa, né, e Boa. que se ele não fizer pela empresa, a empresa não cresce, ele não cresce, ninguém cresce. Uhum. Né, então a É gente um precisa de é conjunto, um né? conjunto, um precisa ajudar o outro. Então esses treinamentos que eu faço corporativo, ele é mais voltado para isso. E quando o posicionamento da equipe todo está alinhado, é uma empresa que tem vários setores, está todo mundo muito alinhado, todos crescem É juntos. verdade, é verdade. Eu acho que isso é tão importante, né, isso pelo menos pra gente fez muita diferença, né. Silmara, agora eu vou te pedir para deixar a sua imagem final para quem está assistindo a gente. Lembrando que esse é um podcast que é feito para pessoas do mercado imobiliário, para os nossos Tá. clientes, então a gente está falando sobre todos os profissionais, né, do mercado. Então o que que você deixa de mensagem final? Autoconhecimento. Nunca deixe de procurar, do que você gosta, aonde você quer chegar, a imagem que você quer transmitir. Como você se percebe, como você quer que o outro se perceba. Então, olhe para o espelho e se veja nesse espelho, veja que você, e não uma cópia de outra pessoa, e não e não uma alguém que outra pessoa queria que você fosse. Então, o mais importante é você ser você mesmo, porque você é único. Boa, boa. Gente, a gente chegou ao final. Conta pra gente como é que as pessoas estava quase esquecendo, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Me acham pelo Instagram, que eu adoro Instagram. Ai, eu adoro Instagram, gente, é um viciozinho, assim, os stories, né, a gente conversa muito ali pelos stories, mas, as pessoas me encontram ali, me encontram muito por indicações, né, agora aqui pelo nosso podcast. Fala seu arroba para as pessoas já começarem a te seguir. @Simara Estevam, é um perfil aberto. Lá no feed tá uma coisa mais séria, mas no stories eu prometo que vocês vão se divertir. Gente, eu amo as dicas dela, tá, vocês vão entrar e vocês Os não vão perrengues. se arrepender, os perrengues são Eu ótimos. eu eu posto perrengue também, porque a vida não é fácil. Mas as dicas são sensacionais. Bom, gente, por essa conversa vocês já perceberam que a comunicação visual não é só roupa, ela não é só cabelo, ela não é só maquiagem, ela entra em quem você é, o que você quer comunicar, e isso importa sim. Eu te convido para assistir, quem veio até agora, nesse momento com a gente, assistiu todo o nosso conteúdo. Não deixe de compartilhar se você gostou e vai lá no Instagram da Por Simara com favor. as suas principais dúvidas que ela vai responder, né, Eu Simara? respondo, eu respondo, e eu respondo muito engraçado, gente. Boa. Gente, um beijo, até a próxima. Obrigada.